E aí, gente, beleza? Acabei de gravar um vídeo, só que por, por erro meu, acabou ficando só áudio, não gravei minha tela, então vou gravar outro aqui. Vou deixar o vídeo do áudio aqui, que provavelmente vai ficar mais completo aqui, mas você não vai conseguir visualizar. Então, se você estiver, sei lá, quiser mesmo ouvir eu falando bastante aqui, você pode deixar ouvindo aí, beleza? Agora eu vou dar uma explicada de novo por cima, só que agora mostrando de fato, porque não tinha conseguido mostrar, beleza? Bom, vamos lá. Eu tô aqui hoje para falar sobre esse projeto que eu fiz, né? Eu fiz ele junto com o Ignite Lab de Node que teve esse fim de ano agora de 2022 da Rocket City, então um, grato a eles, né, por terem me ajudado e dado esse empurrãozinho para mim, certo? Eu vou falar um pouco dessa aplicação. Eu não sou nenhum profissional da área. Quer dizer, tô na área, só que não sou nenhum profissional, uau, que pode falar com certeza, pode bater o ponto aqui, falar que estou fazendo do jeito certo, ou tô fazendo do jeito errado, tô fazendo do melhor jeito, ou tem melhor jeito. Não, tô aqui para mostrar a aplicação e falar um pouco sobre o que eu aprendi construindo tudo isso. Beleza? Se você tiver algo para complementar, você pode complementar, deixar um comentário no YouTube, ou me chamar no LinkedIn, ou sei lá, em qualquer outra forma. Beleza? E bom, eu acho que é mais esses os recados. E eu não sou profissional, não vou isso aqui, vai ser tudo ao vivo aqui, eu não vou editar. E é sobre isso, gente. Beleza? Bom, deixa eu fechar o Teams aqui, antes que, sei lá, apareça alguma coisa. Bom, essa aplicação ela foi feita com Node e Nest.js. Então é uma aplicação back-end, certo? Nest.js ele é um framework do Node, como Express, Fatify, etc. Então, ela vai servir para a gente criar a nossa aplicação REST, né? RESTful API. Certo? Então, beleza. Uma aplicação simples que vai ser para o envio de notificações, né? Para a gente não fazer um code simples, um create, read, update, delete. A gente vai fazer esse envio de notificações, tipo essas notificações push que aparecem no seu celular, tipo isso. A gente não está implementando de fato essa notificação, mas se implementar aqui seria 2P aqui, mas seria essa aplicação é feita mais para mostrar como utilizar essa ferramenta do Nest e essas outras ferramentas que eu vou citar aqui, beleza? Bom, para ambiente utilizei o Docker, que ele foi responsável para a gente criar o banco de dados Postgres e também foi responsável por criar o banco de dados em memória Redis, tá ligado? Nossa, tá ligado? Eu, hein? Visual Studio Code como editor de texto ou IDE, quem prefere. PNPM para gerenciador de pacotes do Node, beleza? Eu preferi utilizar o PNPM em vez de NPM ou Yarn, porque o PNPM para mim foi um pouco melhor. Acho que teve um pouco de problema, só que eu consegui resolver e ele é mais rápido. Então, beleza. Atingiu minhas expectativas. Node 16.19, que acho que no momento atual ele é a versão LTS aqui mais estável que está no site. Talvez tenha outra, já não sei. Tecnologias, Postgres SQL, que foi utilizado como banco de dados para a gente armazenar aqui. No vídeo, eles utilizam um SQLite, né, que é o banco de dados em local, em arquivo. Certo. Falando um pouco disso aqui, eu queria comentar também que assim, talvez não seja o melhor jeito, só que é o jeito que eu faço para estudar. Eu pego esses tutoriais, por exemplo, da Rocket City ou de outros youtubers, etc, outros projetos que eles ensinam a gente a fazer esse tutorial, e eu não de fato só copio. Eu acho que a gente sempre tem que ir além, porque copiar e colar acho que uma máquina faz. A gente tem que pensar em ir além. Então, sei lá, adiciona outro banco de dados, muda o nome das funções, adiciona mais alguma coisa, que foi o que eu fiz aqui, por exemplo, sabe? Então, eu acho que assim você talvez aprenda mais, você reforce isso, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que se eu ficasse só estagnado, só o que eles ensinaram, eu acho que não teria aprendido ao certo como que teria sido feito, certo? Beleza. Jest para testes unitários do Node. SWC, que é uma ferramenta construída em Rust, né? Uma ferramenta bem rápida, construída em Rust, que vai ajudar muito. Eu coloquei para ele transformar o Jest, para ele transformar.
Para na hora do TypeScript, ele transformar em JS pro Jest entender, beleza? Tem várias ferramentas que pode fazer esse transform, essa transpilação pode fazer, sei lá. Pro Jest, eu escolhi fazer com SWC porque ele é bem rapidinho, que outras ferramentas que eu testei, acho que como test node. Enfim, sobre TypeScript, porque o Nest, ele é totalmente TypeScript first, então ele é, você não consegue muito programar ele, acho que você nem consegue programar ele sem o TypeScript, certo? E claro, o Nest, né? Eu pulei o Nest, mas Nest é a nossa ferramenta para criar esse back-end. Prisma RM, que vai ser o nosso mapeador, né, do objeto relacional. Então ele vai ajudar a gente para inserir no banco de dados. Poderia utilizar o direto, sei lá, outro ferramenta, SQLize? Poderia. Mas eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Prisma é uma ferramenta muito boa, achei fácil, que eles ensinaram no vídeo também da Rocket City. Mas tem ferramentas como SQLize, TypeRM e outros. Beleza? OpenAPI, Swagger, que eu adicionei, eles não ensinaram no vídeo, só que eu dei uma corrida atrás porque eu quis adicionar, que eu achei muito interessante o Swagger, né? Ou Swagger, não sei. E é interessante que dá uma interface pro... Oh, caramba, clique errado. Dá uma interface pra gente aqui no... Como que é o nome? No back-end. Então, muitas vezes o back-end ele quer ter um portfólio, mas ele não consegue, porque, sei lá, ele precisa ter um visual assim. Então aqui via OpenAPI, Swagger, a gente consegue mostrar só as rotas, a gente consegue fazer essa configuração de uma maneira mais fácil, não precisa fazer um front-end de fato, sabe? Você consegue fazer diversas configurações, eu fiz aqui o básico, mas você consegue adicionar autenticação, autorização aqui, adicionar subcamadas. O Swagger é uma ferramenta muito legal, e o Nest ele dá uma... Acho que aqui em Recipes. É PNP aqui, ó. Ele vai ensinar a gente a fazer esse tutorial aqui. Certo. A documentação do Nest é uma documentação bem rica, sabe? Então, ela consegue ensinar assim pra gente bastante coisa, dar bastante exemplos aqui. Tanto que normalmente tem até esses exemplos no final aqui da página. Um exemplo feito aqui no GitHub que você pode dar uma olhada, ver como que funciona certinho, certo? Então, essa documentação do Nest ele é uma documentação muito legal, beleza? Opa, fechei, beleza? Redis, ele vai ajudar a gente para fazer as filas das queues jobs aqui no Node. Eles na Rocket City eles não utilizaram, mas decidi ir além também. Com outro vídeo deles eu aprendi a usar, correndo um pouco atrás da documentação também. Bom, o Redis é um banco de dados em memória, chave-valor. Então ele é mais rápido que esses bancos de dados relacionais como SQL Server, PostgreSQL, sei lá. Então ele é mais rápido, ele vai servir principalmente para isso. Ele também serve para cache, então é legal, certo? Gente, abriu errado. Maravilha. Docker para instanciar, certo? Então tudo no Docker Compose é só para fazer isso mesmo, gente, para iniciar o PostgreSQL e o Redis. Nada de dificuldade, gente. Beleza? Bom, as configurações que eu usei aqui no ambiente foi o Prettier para formatar o código, o slint, que é um linter para JavaScript, né? Vai ajudar a gente a achar erros, a achar erros de escrita que provavelmente vai dar errado. Então ele ajuda bastante a gente como um lint mesmo. É uma ferramenta bem completa também, é muito legal esse lint. Sugiro que vocês dêem uma olhada, se vocês não tiverem o conhecimento. Ele ajuda muito no nosso desenvolvimento do código e prevenção de coisas erradas que der mais pra frente, certo? Eu vou falar dos dois, o Husky e o Commit Linter. Vamos lá. O Husky, ele serve pra gente gerar os hooks pra gente fazer algumas ações. Então, por exemplo, na hora que eu gerei dois hooks, um para pré-commit e um commit message. O que é um hook? Eu quero que ele faça uma ação, eu meio que crio um script para na hora que a gente, antes de dar o commit, eu quero que ele execute isso. Então, pré-commit. Então aqui eu configurei, sei lá, faz os testes do Jest, gera o coverage, faz o ver se o slint acha alguma coisa de errada,
se conseguir formata o texto aqui, formata o código. E também o hook de commit message para a gente commitar com o padrão de conventional commit, né, que existe aqui na comunidade. Vai deixar no GitHub lá pra gente sempre comentar de uma maneira mais padronizada, ajuda muito. Tem outros padrões de commit como o Gitmoji, mas aí tem que outra configuração aqui. Beleza? GitHub para versionamento de código. Bom, falando um pouco dos conceitos e boas práticas aqui do código, eu comentei sobre que Architecture, Domain Driven Design, DDD, Solid, Clean Code e Jobs. Bom, eu acho que esses assuntos aqui, eles são bem completos, complexos e talvez tenha que ter um pouco mais de profissionalismo para falar deles, mas bom, eu vou falar mais ou menos aqui o que eu entendi, só para vocês terem um pouco da visão. A arquitetura limpa é o fundamento de uma arquitetura de fato, certo? Então, ela vai ter essa separação para a gente ter um fundamento, para a gente ter uma arquitetura base que a gente não dependa das outras coisas. Então, por exemplo, eu quero construir um prédio e eu não quero que eu dependa de uma tinta específica, porque uma tinta é uma coisa externa, não quero depender dela, sabe? Bom, e o DDD e o Clean Architecture, ele andam bem juntos, que eles acabam respeitando também. O Clean Code também respeita. Solid, tanto que você tem um livro lá do Uncle Bob falando sobre a Clean Architecture, que ele cita bastante. Então, se você coda seguindo bem os padrões do Solid, do Clean Arch, você já vai estar respeitando bastante dos códigos de DDD também, certo? Bem superficial isso aqui. Se você achar vídeo na internet, você vai achar palestras das pessoas falando sobre horas disso. Eu não sou profissional nesse assunto, estudo há pouco tempo sobre isso. Mas bom, a gente tem as entidades e os use cases aqui, que são a parte das nossas regras de negócio, que são as partes do nosso o que vai interagir. Então, aqui no projeto, essa parte de casos de uso entidades, elas são essa parte aqui de entities e use cases. Essa parte de application. Se vocês separarem depois aqui, vocês vão ver que aqui nessa pasta de application eu não vou ter nenhuma dependência de framework. Claro que posso ter a dependência do Jest, né? Do Jest para fazer os testes, mas só isso, tipo, poderia, se eu quisesse levar para outra linguagem, só mudava aqui, mas as regras de negócio continuam a mesma. Então, o domínio é isso. São as regras de negócio da nossa aplicação, são as entidades, são os atores aqui, certo? E os casos de uso aqui são como que a gente vai fazer isso aqui. Então, é o caso de uso de enviar. Então, como que é o caso de uso de enviar? Então você vai fazer isso aqui respeitando as regras de negócio, certo? Não vou entrar muito adentro não, mas a gente tem a camada de controllers e a camada que é essa camada aqui de infra. Vai ter os controllers, HTTP aqui, os bancos de dados aqui, que em tese, seguindo bem a CleanArch, a gente consegue trocar todas essas coisas que estão aqui em infra. Importante no fim do dia é a gente fazer essa injeção de dependência, essa inversão de dependência. Então, por exemplo, eu aqui no caso de uso, vou pegar esse aqui é o teste. Eu peço um repositório. Se vocês verem, esse repositório é uma classe abstrata. No caso, deveria ser uma interface para a gente respeitar o princípio da interface segregation lá do Solid. Mas o Nest trabalha melhor com classe abstrata. Isso é uma coisa meio ruim do Nest, mas tudo bem. Se a gente quisesse levar para a interface, tudo bem. São todos métodos abstratos, então alguém vai ter que implementar isso aqui. Ou seja, a gente está fazendo uma inversão de dependência aqui. Que eu não posso só instanciar isso aqui. Certo? Então eu vou falar, ó, em vez do caso de uso ter que precisar de uma parte concreta, de um repositório concreto, tô falando, cara, me manda um repositório aí. Se você vai me mandar um repositório que é feito em Prisma, na conexão do banco de dados direto, ou sei lá o que, não importa.
Pois você tem que respeitar a assinatura aqui, ó. Você tem que respeitar os contratos. Beleza? Então, isso que é inversão de dependência, né? Você vai. Então, tipo assim, eu dependo do negócio, só que aí eu vou inverter essa dependência falando para alguém depois colocar isso aí passar para mim por construtor. Beleza? Então, para mim fazer esse caso de uso, quero que você injete em mim um repositório concreto, porque você só vai conseguir colocar aqui um repositório concreto, certo? Tanto que aqui depois a gente infra, cria o repositório concreto do Prisma, certo? Então é isso, gente. Isso aqui que é um pouco da gestão, a inversão de dependência. E a gente utiliza essas classes abstratas no aqui em vez da interface, porque o Nest trabalha melhor com classes abstratas em vez de interface. Ele consegue fazer a injeção de dependência automática via modules. Já já eu mostro. Maravilha. Então a gente vai ter o jobs aqui, que vai ser tipo no repositório. Ele vai servir só pra gente enviar a notificação. Depois eu também mostro lá. Validações aqui das entidades. Alguns erros aqui. Mas se vocês quiserem, vocês entram mais a fundo aqui para entender um pouco da lógica. Helpers aqui não tem nada de interessante também não. Que dê valor. Bom, o que acontece? Deixa eu entrar aqui. Aqui o Bootstrap, ele é o onde inicializa tudo no nosso Nest. Então, se a gente for levar na base do Express aqui, sei lá, da vida, é onde a gente está ouvindo a porta. Se vocês verem aqui, ó. A gente está ouvindo essa porta. Então, a gente cria aqui, ó, Nest Factor Create. Então, a partir disso, a gente instancia o nosso aplicativo. A gente utiliza aqui o Global Pipe para fazer as validações das rotas aqui. Então, se, por exemplo, eu quiser passar uma notificação que não esteja nos conformes, aqui, ó. Mandei aqui, ó. A categoria, aí ele retorna aqui, a request toda certinha. Isso aqui é feito via essa validation pipe, que está aqui no Nest. Vocês podem dar uma olhada depois na parte de validação. Daqui a pouco eu mostro mais quando eu estiver dentro do details. Deixa eu mostrar rapidinho aqui nessa parte do domain. Bom, e aqui a gente faz a configuração do Swagger, certo? É só isso aqui no main. Vamos entrar aqui. Bom, se você vê, a gente está exportando um app módulo vazio, uma classe vazia. Cara, mas não tá errado isso aqui. O Nest, ele é baseado nos decorators. Ou seja, se você não conhece esse padrão de projeto, ele é assim. Ele meio que injeta, a gente cria uma anotação aqui, e no caso o Nest ele já é cheio de anotações. Você cria essa anotação e injeta essa anotação. Você pode injetar em atributos, em métodos, em classes, para você fazer uma determinada coisa. Ou seja, na hora que a gente injeta, ele faz alguma coisa por baixo dos panos implicitamente, escondido, sabe? Então, por exemplo, apesar de eu estar exportando isso aqui vazio, ele por baixo dos panos, eu estou injetando um monte de coisa aqui. Então, eu quero que ele importe isso aqui, eu quero que ele faça isso aqui, faz lá, faz tiri, pararó. É uma coisa bem complexa. Então, o Nest ele ajuda a gente a isso, certo? Então, uma coisa que bate muito no ponto mas aí não tá Clean Architecture, porque como que eu posso dizer, você tá dependendo muito de frameworks, você não tá, você teria que, para se respeitar a Clean Architecture, você teria que montar sua regra de negócio, e sua regra de negócio ser independente de framework, tá um pouco errado, mas tudo bem, a gente tem que dosar o que vale a pena, produtividade e desacoplamento, então vai ser nos dia da vida aí de programador, você vai ter que bater nessa tecla. Bom, vamos entrar aqui no controller aqui. Vamos lá, vamos devagar. Aqui vocês podem reparar, eu já estou fazendo a inversão de dependência de novo. Então, ó, eu estou pedindo para você enviar um caso de uso para mim. Como que ele vai ser implementado, eu não sei. Só manda um caso de uso aí para mim, beleza? Esse API param é pra gente fazer a configuração lá do Swagger, para ele entender que uma rota aqui, da hora. Esse get aqui é pra gente setar qual que é a rota do controller aqui. Maravilha. Find out by recipient.
ele pede um parâmetro, maravilha, a gente consegue fazer, acho que deve estar mais familiarizado a isso. E executa um caso de uso, maravilha, nenhum problemas. E a gente vai seguindo assim nos controllers. Se vocês verem, vai ter o send notification aqui, não, aqui não, mas beleza, aqui os controllers é assim. Se vocês verem, eu vou pedir o DTO aqui no send. Aqui ó, send notification DTO. Essa parte é interessante mostrar mais desse class validator e do swag, que é melhor, certo? Seguinte, eu como decorador, eu estou setando nesse atributo dessa classe, o content, que ele é uma string. Então, se eu tentar mandar um número, não vai aceitar. Eu vou negar, vou dar um erro, falar, só string. Não pode ser vazio. A length dele tem que ser, no mínimo, aqui, eu não sei se vai mostrar, mas vai ser um valor e no máximo vai ser um valor. E esse API Property que vai setar junto lá no nosso Swagger. Maravilha? E mesmo os processos aqui por categoria aqui, ó. Esse aqui recebe, no caso, um enumerador. Então eu só posso setar as coisas aqui que estejam nos valores desse enumerador, sabe? Se o ID aqui. Então a gente consegue fazer muita coisa com o Nest aqui. É uma ferramenta muito legal que eu utilizo bastante esses decorators aqui. Maravilha, gente! Então, beleza. Tem os erros aqui. Pode, sei lá, os view models e os mappers aqui. Então a gente só mapeia aqui para a gente retornar de uma maneira melhor sendo aqui. Os view models ele vai meio que mapear a nossa notificação para retornar de uma maneira mais visível para o usuário no fim do dia. Beleza? Bom, o TTP foi mostrado, mas o que acontece aqui? Lembram que no nosso caso de uso, eu vou ter no HTTP Module, nosso caso de uso ele depende de um repositório. Mas se vocês verem, eu não estou criando isso em nenhum lugar, não estou instanciando, não estou setando isso em nenhum lugar. É aí que faz essa injeção de dependência automática do Nest. Aqui. Certo? Aqui, ó, eu estou importando o Database Module e o Queue Module, certo? E ó, o controller, eu estou setando dentro do controller todos desses provedores. E desses provedores eu vou precisar do que? De jobs, eu vou precisar do repositório aqui. Quem que faz isso? O repositório, ele exporta um Prisma Module, que por sua vez, ó, você vai providenciar um repositório aqui. Quando alguém pedir um repositório aqui, que é um abstrato, você não vai conseguir instanciar, você usa o nosso. Então, aqui que ele faz esse processo todo. E aí você vai exportar. Então, toda vez que alguém pedir isso aqui, você manda isso aqui. Beleza? Então, no fim do dia, quando ele chega aqui no caso de uso, ele recebeu esse Prisma. Prisma Module aqui. Que a gente ficou importando. Aí o Nest ficou assim, cadê? A Mara chegou, opa, chegou aqui. Ah, esse Prisma Module, ele respeita o repositório lá? Respeita, então usa ele aí. Importante é que respeite as minhas assinaturas do meu contrato, beleza? Mesma coisa para as queues. Entra aqui pro Prisma aqui, se vocês verem, eu estou aqui estendendo notification repositório, que é aquela classe abstrata lá, maravilha? E a partir disso, eu implemento concretamente o que vai fazer, certo? Então, tem inversão de dependência aqui, eu já expliquei bastante de inversão de dependência. Então, e aqui ele faz o processo do banco de dados, certo? Se eu aqui amanhã quiser usar outro URM aqui, que é aqui, ó, opa, criei errado. Eu crio aqui um type ORM. O que eu faço? Eu, em vez de exportar, eu só crio o repositório aqui do notification repositório, exporto o módulo e falo para o meu database exportar, em vez de Prisma, exportar o type ORM. Ou seja, quando chegar aqui no HTTP, ele vai falar, mudou.
Mas você assina o contrato? Assino também. Então faz aí. O importante é que assine o contrato. Beleza, gente? Mesmas coisas para Kiwi. Hoje eu estou utilizando o Bulk Redis. Se amanhã eu quiser trocar para sei lá, um MQP com um RabbitMQ ou sei lá, um Kafka, por exemplo, do Apache, o importante é que assine os meus métodos. Eu não ligo pro resto, beleza? Então, vocês verem aqui, eu estou assinando um método aqui, maravilhoso. De boa, gente. Mappers aqui também, gente, vai ter. E o que são essas filas? Por que é interessante essas filas, gente? Elas vão fazer assim. Ela vai tirar a dependência em vez de deixar você dependente da requisição. Imagina que eu estou fazendo um relatório lá na... Vou lá na minha API. Vou ter que exportar um relatório complexo, uma query mó complexa de SQL que vai demorar 10 minutos. Cara, eu vou travar uma thread, vou travar um processo e vou travar o usuário por 10 minutos porque ele está esperando esse relatório. Ninguém mais vai utilizar a aplicação se acontecer isso. Vai travar, gente. Sabe? E aí, o que acontece? Por que a gente faz esses jobs? A gente tira essa dependência da nossa aplicação de fato. Então a gente adiciona numa fila para que em outro lugar ele pegue esse job. Então, por exemplo, eu criei uma aplicação em Java que vai ouvir essas filas. Então adicionei essa notificação na fila. Ó, adicionei esse relatório na fila. Ó. Quero que você faça um relatório assim. Beleza. Faz o relatório e depois manda por e-mail. Então a gente não precisa deixar ele esperando na fila. Tá ligado? Então, tipo assim, o usuário ficar pendurado lá no nosso site. Ó, beleza. Pedi para fazer um relatório. Daqui a uns 10 minutos ele chega no seu e-mail. Ele não vai ficar preso, então é bom para todo mundo. É bom para sua aplicação, que você vai ter liberado espaço. E é bom para o usuário, que não vai ter que ficar travado. É bom para o navegador também, que não vai ter que ficar... Caramba, mano, que demora que tá acontecendo. Será que aconteceu alguma coisa? Pode até dar um timeout aí. Dá tudo ruim. Então, por exemplo, agora a nossa aplicação do Java, que vai estar ouvindo esse relatório, maravilhoso, lindo, vai processar e vai mandar o e-mail. Então, vai tirar essa dependência. Então, isso é muito utilizado no conceito dos microserviços também. Beleza? Aqui eu usei o Java para fazer o envio de notificações. Claro, gente, poderia. Não tinha necessidade? Não tinha, só estou salvando no banco de dados aqui. Mas sempre vai além para você entender mais ou menos como que funciona. Apesar de eu não ter aplicado aqui da maneira mais efetiva de todas, você tem que estudar melhor para ver onde que é necessário, para ver onde que é, tipo, de fato vai trazer um impacto, porque às vezes, ó, eu tô gastando no fim do dia mais processamento fazendo esse job, sabe? Mas a gente tem que ver qual é a importância, a gente tem que sempre ficar balanceando. Tipo, usar o cache aqui, o Redis ele também faz cache, né? Bom, eu tenho que fazer cache de uma coisa que, tipo, sei lá, muda toda hora? Muda a cada um segundo? Não, não faz nem sentido eu cachear isso. Tem que cachear uma coisa opa, que vai ter necessidade, sabe? Mas beleza, só mostrando o processo aqui. Então, eu enviei aqui na fila. Se você ver aqui, ó, job foi adicionado na fila. Eu poderia ter uma outra aplicação que consumiria essa fila, mas aqui eu fiz no próprio Nest para mostrar que dá. E aqui eu fiquei ouvindo essa fila, esperando esse job aqui. Mandou esse job para mim. O que eu faço? Insiro no banco de dados. Peço a inversão de dependência aqui para ele mandar um repositório para mim. Insiro no banco de dados. Então é isso que está acontecendo. Então aqui seria no caso esse... A gente chama de processo, mas pode ser um consumer, um consumidor das filas, dos jobs. E poderia ser outra linguagem aqui que faria o mesmo processo que enviaria a notificação. Por mim, tudo bem. Beleza? O importante é que você implemente isso aqui para mim no fim do dia. Certo? Que ele retorna rápido. Ele não deixa o usuário preso. Maravilha? Bom, é isso. Acho que deu uma travada aqui, gente. No processo. Deixa eu rodar de novo aqui.
Vai me mostrar um pouco a aplicação de fato rodando aqui. Deixa eu ver se não vai dar nenhum problema aqui. Certo? De boa? Beleza. Vamos lá. Eu já tenho alguns dados. Opa, cadê? Prisma Studio. Eu já tenho alguns dados inseridos aqui, ó. Então, vamos a partir da base deles mesmo. Eu vou pegar esse recipiente ID aqui, que já tem bastante dados pra gente ter uma boa base. Certo? Então, vamos inserir uma notificação, certo? Então eu só posso inserir esse numerador aqui. Então, eu posso adicionar um alert aqui. Então, uma notificação do tipo alert. Certo? Quero que seja com esse recipiente ID. Envia. Deu 201, que é o status code que foi criado. Se eu tentar pegar todos com esse, como que fala? Com esse recipiente ID, ele vai pegar aqui, ó. Acabamos de criar. Maravilha. Podemos contar a notificação, cancelar, só que a gente passa o ID na notificação, a gente consegue ler, desler, não sei se existe esse verbo. E etc aqui. A gente consegue ver os esquemas aqui, ó, que o Swagger cria pra gente junto com o Nest. Beleza? Então, é isso, gente. Você pode dar uma olhada aqui na documentação aqui do projeto. GitHub aqui. Ele vai ter bastante coisa. E, de novo, agradecendo a Rocket City por ter dado junto aqui esse conhecimento. Valeu, gente.